Olá, tô sim. Então tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O seu som tá um pouquinho baixo, mas tô. Tá. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Muito? Tá, então eu vou te apresentar. E aí são 2 minutinhos que quem tiver que chegar vai chegar. Você já tá com o compartilhamento, certo? Já. Vocês estão vendo minha tela? Sim. E já tá gravando, tá? Ok. A Roberta passou para cá para mim o host, mas a gravação é automática. Tá bom. O que eu tenho que fazer é ir fechando o som e a câmera. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Eu vou fechando a câmera de quem aparecer. Falando. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Rosana, a professora da Unifase para as disciplinas de Medicina Regenerativa e pesquisadora também na mesma instituição, fazendo parte do grupo de pesquisa em Medicina Regenerativa. Como parte dessa atividade de pesquisadora, a gente tem a orientação dos alunos de iniciação científica, e para esses alunos a gente costuma discutir os aspectos da biologia celular, principalmente do nosso tema central, né, que é a medicina regenerativa. Mas também quando assuntos importantes de cunho científico estão aflorando demais assim, e mal abordados na mídia não especializada, a gente entende que tem que trazer essa discussão para dentro de casa e assim, o Hamilton, que é pesquisador do nosso grupo também, que é imunologista, daqui a pouco ele também pode se apresentar, ele trouxe essa questão do desenvolvimento de vacinas para o nosso grupo, né? Para a gente discutir dentro de casa, e é importante a gente discutir com quem realmente entende do assunto. E aí, bom, a gente está sempre trazendo seminários. Em 2019 eles eram principalmente presenciais, mas agora em 2020 eles estão processo remoto, mas sempre com a mesma qualidade. Os pesquisadores que vêm apresentar são sempre especialistas, né, naquilo que eles vêm falar. E aí, então, hoje a gente pode ter a oportunidade, então, de ouvir o Hamilton falando. Hamilton da Silva Júnior, deixa eu ler aqui sua definição. Biólogo, pesquisador, empreendedor, principalmente para produtos da área biotecnológica, né, da saúde. E o que é muito bacana dele vir apresentar justamente o desenvolvimento das vacinas, quando é especialista nessa área, porque a saúde, a biotecnologia tem um monte de norma própria, né? Várias restrições, as questões de comércio, de propriedade intelectual, de uso, tem tanta particularidade que não é óbvio que um produto pronto possa ser aplicado e usado sem as questões de segurança, sem as questões de desenvolvimento muito bem trabalhadas. Então, a questão que a gente trouxe lá na nossa discussão científica era justamente, será que essas vacinas que vêm aí, elas são realmente efetivas no controle da Covid? Né? O quanto de verdade tem, né? São tantos os tipos de vacina em desenvolvimento, o que a gente pode esperar? Né? Estaremos protegidos a curto prazo, a médio prazo, sim ou não, né? Então, o Hamilton vai começar a falar agora. Vocês podem ir colocando as perguntas no chat e eu vou anotando. E no final da apresentação, eu vou passando para ele. Então, vai ser gravado. E aí eu peço, então, que todos estejam com as câmeras desligadas. E também, para evitar a interferência com do som, eu peço que vocês também desliguem os seus microfones. Então, acho que a gente pode começar, Milton. Ah, é? Tudo bem. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Como a Rosana já me apresentou, meu nome é Hamilton, eu sou biólogo, eu sou colaborador, sou pesquisador
voluntário lá no Centro de Medicina Regenerativa da Unifase, né, onde a gente faz as pesquisas de terapia celular e biotecnologia. E estou atendendo aqui um convite da professora e do COPEX para a gente mostrar aqui um apanhado sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas, que tem muito a ver com o contexto de hoje da gente, né? A corrida das vacinas para que a gente consiga ultrapassar e superar essa pandemia. Então, para falar sobre as vacinas, eu vou conduzir vocês por um caminho de lógica científica, no meu ponto de vista, para a gente poder discutir conforme vocês quiserem no final. Então, eu começo sempre apresentando, esse aqui é o virion, né? É a partícula funcional do vírus, então é assim que ele está organizado, né? E essas proteínas aqui na forma de couve-flor aqui do lado de fora são as famosas spike, né? As proteínas S, que são os principais antígenos que estão sendo utilizados para produzir essas vacinas que estão na corrida das vacinas. Vocês veem que essa proteína é capaz de ligar no receptor AC2 e tem mais um receptor que ela também consegue entrar, que está expresso em muitos tecidos e órgãos do nosso corpo, né? Como a pituitária, né? o olfatório, como o pulmão, o coração, o rim, o fígado. Então, todos os lugares onde o vírus consegue entrar, a gente consegue monitorar como patologicamente ele está afetando as pessoas acometidas por ele no tratamento, né? Para falar dele, a gente, então, está lidando com uma pandemia, né? E pandemias não são novas para a sociedade humana. Se a gente vê aqui nesse quadro, a gente vê que nós tivemos já muitas pandemias ao longo da história da humanidade, né? E o Covid é mais uma delas. Então, é um evento relativamente cíclico que a gente poderia, em alguns casos, em termos de uma sociedade, tentar prevenir, mas a gente nunca consegue, de fato, né? Mas para vocês terem noção aqui, apesar de uma pandemia, ela não é a pior pandemia que nós já tivemos, né, no planeta. Então, ela já está aqui. Quando eu peguei pela primeira vez essa figura, o Covid estava aqui ainda no comecinho, né? Agora ele já está aqui e a expectativa é que ele fique aqui orbitando aqui entre 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de mortes, né? Até que a vacina chegue e resolva o controle, pelo menos, a expansão dele. Mas aí, para a gente, então, chegar nesse ponto, eu queria falar lembrar um pouco para vocês como é que foi a história das vacinas, né? Então, lá para os idos de 1650, 670, um inglês chamado Edward Jenner, ele era um aprendiz de boticário, né? Então, boticário, na época, era o nome que se dava a um profissional que é hoje em dia muito parecido com uma mistura de médico, farmacêutico, fisioterapeuta, enfim, era um agente de saúde de amplo espectro, né? Então, o Edward Jenner lia muito e ele já relatava, já lia muito em relatos históricos de práticas chinesas, onde os chineses utilizavam as cascas de feridas da varíola lá na China e faziam um pozinho e faziam as pessoas cheirar aquele pozinho. E isso provocava uma imunização, quer dizer, as pessoas que praticavam esse ato, elas não adquiriam a forma mais grave da varíola. E ele ficou muito interessado com essa história. Enfim, quando ele se tornou de fato boticário, né, o médico, lá para depois de 1700, ele raspou o braço raspou as feridas, né, o pus da varíola bovina das mãos, das ordenhadeiras, e raspou no braço de um menino de 8 anos. E depois ele inoculou esse menino com a parte ativa da ferida. E ele mostrou que o menino, então, não pegava a doença. Então, ele chamou isso então, do processo de vacus, né? Vacus no latim, que era de vaca, né? Que é a varíola bovina. E aí começou, então, o primeiro movimento, né? A primeira campanha de vacinação, que foi contra a varíola. Os anos se passaram, esse
procedimento médico naquela época tinha uma dificuldade, não é igual hoje, né, que a gente tem um WhatsApp que fala com qualquer pessoa no mundo. Então, até esse conhecimento se estabelecer e se espalhar, passaram-se alguns anos até que o Louis Pasteur, também na França, seguiu esse princípio para desenvolver uma vacina contra a cólera e o antrax, que também funcionou. O processo de vacinação, para variar, né, como hoje em dia, ele também foi politizado. E aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma revolta das vacinas em 1904, onde a obrigatoriedade coletiva de vacinação provocou algumas revoltas, porque foi encarado como ferramentas políticas e outras coisas, e foi bem retratado num filme que se chama Sonhos de Verão, que todo mundo pode tentar acessar e assistir, é muito interessante, apesar da produção ser antiga, é uma história bastante curiosa sobre a nossa história, né? E depois disso aí, hoje a gente pode encontrar diversas apresentações de diversas vacinas para diversos, né, antígenos, diversos patógenos, e curiosamente todas elas utilizando, né, a mesma estratégia de vacinação, de imunização, né, que é um adjuvante que tem um alumínio na sua composição, junto com o agente causador daquela doença. E como é que se produz, né? Como é que se desenvolve uma vacina? Tradicionalmente, a gente segue protocolos clínicos internacionais, né, de desenvolvimento. Então, a gente tem lá, desde a fase pré-clínica, que a gente chama, onde a gente, no laboratório, define qual é o alvo que a gente vai querer causar a imunização, né, provocar a imunização no corpo. Depois que a gente testa isso em modelos animais e tudo, aí a gente vai, então, fazer o que a gente chama de fase 1, né, que é um clinical trial, que a gente chama, né, que é um protocolo clínico experimental, que a gente vai testar a segurança dessa vacina. Então, a gente pega ali um pouquinho de pessoas, depois de já ter testado, obviamente, nos animais, e não ter causado grandes danos nos animais, a gente testa em pessoas, ali num número pequeno de pessoas, para ver se é seguro nas pessoas. Não foi seguro nos animais, então agora se é seguro nas pessoas. Depois que é seguro nas pessoas, a gente testa um número um pouquinho maior de pessoas para ver se é eficaz, ou seja, será que além de ser segura, ela vai de fato funcionar? E uma vez isso provado, então aí sim a gente vai procurar num grande número de pessoas, que é o que a gente está vivendo hoje com os principais, que nós vamos ver com as principais vacinas, que é o chamado de fase 3. Depois tem uma licença emergencial, tem uma fase 4, que é a farmacovigilância, enfim, tem uma série de eventos aqui burocráticos que variam de país para país. Mas quando a gente está numa pandemia, esse processo aqui ele demora muito, né? Um processo que pode demorar de 5 a 12 anos e custar muito dinheiro, né? Qualquer desenvolvimento que envolva estudo clínico envolve muito dinheiro, muito investimento, seja do investimento público, seja do investimento privado, seja do investimento misto. E numa pandemia, se a gente percorrer todo esse caminho aqui, os 12 anos, a gente não consegue resolver, né? Não consegue atacar, segurar ou conter uma pandemia. Então, alguns passos desses são encurtados, né? E alguns são fundidos e outros são pulados, que é o que a gente está vendo hoje em dia, por exemplo, com a vacina russa, né? Que já terminou fase 1, ou seja, de segurança, e já considerou que o fase 2 vai ser um resultado que é suficiente para eles liberarem a vacina, assim como foi na China para o exército, né? A China também, quando chegou no fase 2, já falou, é segura, funciona, então já vamos vacinar os nossos soldados. Então, assim, num processo de pandemia, a gente encurta esse caminho, e é óbvio que esse encurtamento não é empírico, né? Ele tem que ser acordado com as organizações sanitárias, como a Anvisa aqui no Brasil, a FDA nos Estados Unidos, e os equivalentes fora daqui, né? E aí você segue vamos dizer assim, um caminho crítico para chegar mais rápido possível a um resultado satisfatório, né? E aí, quando a gente vai olhar como é que as vacinas que existem foram feitas até hoje, a gente vai ver uma variação muito grande de tempo consumido para o desenvolvimento dela, né? Desde a cachumba aqui, que foi em 4 anos saiu uma vacina, até a febre tifoide, que demorou 105 anos, né, para sair uma vacina, só lá em 89. Então,
o desenvolvimento de uma vacina é uma combinação bastante complexa de fatores para você chegar num sucesso. É investimento financeiro, é decisão política, né? Decisão sanitária, é concentração de esforços, é uma combinação complexa de resultados. Tanto é que, recentemente, essas epidemias que surgiram lá na Ásia, que geraram, que trabalharam com essa mesma família de vírus, elas foram mais rápidas do que vacinas historicamente já desenvolvidas na nossa história. E ainda existem diversas vacinas que ainda estão sendo estudadas aqui, e já tem bastante, e muitas delas têm bastante tempo aqui, como a da malária, por exemplo. Já desde 1880 as pessoas, a ciência tenta desenvolver uma vacina que resolva a infecção. E dentro dessa história da vacina, fica na nossa cabeça que ela é uma ferramenta durável, né, de indução da imunização. E a gente vê com as vacinas existentes que isso não é uma regra, né? Existem vacinas que perduram por toda a vida, onde a gente já conseguiu monitorar. Existem vacinas que duram bastante pouco, então a gente tem que ficar tomando reforço toda hora. E existem vacinas que a gente ainda nem sabe quanto tempo vai durar, como aqui a do HPV, que ainda não tem tempo suficiente para a gente dizer se ela é uma vacina que vai durar muito na vida ou não, e a gente vai discutir um pouquinho, né, do que isso quer dizer, um pouco para frente. Então, o que é uma vacina, né? Uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para uma doença particular, né? Então, para ela ser considerada, para ela entrar, para um processo de vacinação entrar nessa definição, ela tem que preencher vários critérios, né, de efetividade. Ela tem que ser efetiva, né, contra o patógeno que a gente está lutando contra. Ela tem que ser protetiva por um tempo longo o suficiente para que a gente consiga promover uma campanha de vacinação. Ela tem que induzir uma resposta imunológica efetiva, né, no sistema imune, senão a gente não consegue controlar a infecção. Ela tem que gerar anticorpos neutralizantes, né, ou seja, os anticorpos, que a resposta imune que gerar contra ele tem que ser efetiva, tem que dominar o patógeno. Ela tem que ser economicamente viável, né? Senão a gente não consegue fazer uma campanha de vacinação de amplo espectro. E ela tem que ser capaz de ser estocada, transportada e usada em campo, já que você vai ter que levar essa vacina para diversos lugares do planeta, né? Como é que as vacinas podem ser produzidas? Elas podem ser produzidas em geral, generalizando dessas formas aqui. Ou a gente usa vacinas do patógeno atenuado, ou seja, o vírus ou a bactéria ou o parasita está vivo, né, mas ele está cambaleando, ele está fraco, porque a gente quimicamente danificou ele, né? Ou a gente pode usar organismos mortos, né? A gente mata, então usa só o corpo daquele organismo. Ou a gente pode usar extratos, a gente pega, não só mata, como bate no liquidificador e cata aquele extrato todo e usa. Ou a gente faz uma vacina geneticamente engenheirada, né, com proteínas recombinantes. Então, a gente pega o gene que codifica para uma proteína daquele patógeno que a gente quer e a gente coloca em outro organismo que vai produzir essa proteína e a gente vai usar essa proteína para induzir a imunização contra esse patógeno. Ou a gente pode usar as sequências de DNA ou RNA, né, desse patógeno para colocar no nosso sistema e o nosso sistema produzir as proteínas de alvo que a gente quer usar e essas proteínas vão ser reconhecidas pelo nosso sistema imune e vão gerar uma resposta imune, né? Agora, uma coisa curiosa, um efeito curioso, né, nessa definição é que geralmente as vacinas vivas são as melhores para gerar resposta imune, né? Só que elas são também as mais perigosas. Então, quanto mais efetiva é uma vacina, mais perigosa ela é. Porque quanto mais ativo, né, o organismo tiver para ser reconhecido pelo nosso sistema imune, mais fácil também é ele sobreviver no nosso corpo. Então, é um paradoxo da segurança da vacina, que ela é inversamente proporcional à efetividade dela, né? Quanto mais efetiva é a vacina, mais perigosa ela é.
E como é que quais são os atores, né, que a gente utiliza para gerar essa imunização? Então, a gente vai ver que o sistema imune tem uma função essencial nessa resposta, né? Então, as células imunes elas estão circulando, né, no nosso sangue, no nosso sistema, e estão também alojadas nos tecidos, para que onde ocorrer a presença do patógeno, elas consigam reconhecer e responder a ele. E essas células usam, então, tanto o sistema linfático quanto o sistema vascular para fazer essa ronda no nosso corpo, né? Para poder estar presente em todos os tecidos e cantos do nosso corpo para poder responder contra a presença desses antígenos. E o sistema imune, como vocês sabem, ele é composto por duas vertentes, né? Por dois grupos, né? O que a gente chama de imunidade inata, né? Que é aquela que nasce com a gente, né? Aquela que a gente herdou evolutivamente, e a imunidade adaptativa, que é aquela que a gente produz, mas ela ainda tem que ser moldada, ela ainda tem que ser selecionada para existir e trabalhar no nosso corpo. E qual é a diferença entre eles dois? O sistema imune inato, ele responde muito mais rapidamente a presença de um corpo estranho. Como ele é mais primitivo, ele é menos específico, ele reconhece padrões da natureza, e aí ele responde muito mais rápido. Não é uma resposta muito efetiva. Por isso, evoluiu o sistema imune adaptativo, que é um sistema que demora mais para responder a uma presença de um corpo estranho, mas é muito mais efetivo e muito mais eficaz contra a presença de uma infecção. Então, durante uma resposta imune, o que a gente vê é uma cinética como essa. Primeiro, o sistema imune inato responde à presença rapidamente do antígeno, enquanto ele está apresentando para o sistema imune adaptativo, que começa a trabalhar depois dessa primeira resposta, até que ele estabeleça uma resposta imune efetiva e mais eficaz contra o patógeno. E como é que é a resposta imune? A resposta imune ela é bastante complexa, né? Tem bastante nomes, bastante cascatas conhecidas já até hoje, muitas ainda desconhecidas, mas a gente pode, vamos dizer assim, didaticamente, explicar a resposta imune da seguinte forma. Quando o sistema reconhece o antígeno, o corpo estranho, ele recebe o que a gente chama de um primeiro sinal, que é um sinal que a gente chama de perigo. Se esse sinal não for complementado por um segundo sinal, quer dizer, o primeiro sinal é um reconhecimento direto, e o segundo sinal vai ser um sinal de perigo ou não. E aí, se for um sinal de perigo, vai promover, então, uma resposta contra aquele antígeno reconhecido. E dependendo do contexto ambiental, ou seja, da quantidade, da qualificação, do tipo de citocina que está ali naquele ambiente, ele vai gerar uma resposta imune diferente, né? Pode ser uma resposta que a gente chama de TH1 inflamatória, pode ser uma resposta modulatória, pode ser uma resposta imunomodulatória. Então, depende muito de vários fatores que a resposta seja direcionada para aquele antígeno que está causando a infecção. E no final, quando a gente está usando uma vacina, o que a gente quer provocar nessa resposta imune é a produção dos anticorpos, né? Os anticorpos são produzidos pelas células, nós vamos conversar um pouquinho sobre elas, e são secretados no soro. E aí no soro, o que os anticorpos fazem? Eles têm várias funções, né? O anticorpo ele pode ligar, ele reconhece especificamente o antígeno, então ele liga de forma que ele neutraliza esses antígenos, né? Sejam micro-organismos, seja uma proteína, uma toxina dele. Quando ele liga, ele faz um fenômeno que a gente chama de opsonização, ou seja, ele envolve esse antígeno, e aí essa opsonização serve para ser reconhecida por um macrófago, pelas células fagocíticas, que vão sumir então com esses aglomerados, com essa aglutinação. Os anticorpos também podem ativar o sistema imune humoral, né, inato, que a gente tem, que é o complexo do sistema complemento, né, que é uma cascata de proteínas que vai uma quebrando a outra, ligando até que forma o que a gente chama de complexo de ataque na membrana, e aí ele abre um buraco na parede celular do micro-organismo. Ele pode ligar no antígeno e servir para ativar outras células do sistema imune.
tanto como, por exemplo, as células NK e os mastócitos e outros. Enfim, então o anticorpo ele é uma ferramenta intermediária importantíssima para a indução da imunização que a gente busca no processo de vacinação. E existem diversos tipos de anticorpos, né? Os que a gente chama de IgG, os IgA, os IgM, os IgE e os IgD. Os que a gente vai focar para essa discussão aqui são os IgG, né, que querem dizer que nós fizemos memória contra aquele antígeno, e o IgM, que é a primeira produção, né, de corpo quando ele reconhece a primeira vez aquela infecção. Então, a gente vai ver que no primeiro contato do antígeno, então o sistema inato lá já respondeu, né? já reconheceu, respondeu e trouxe os antígenos para apresentar para o sistema imune adquirido. E aí os linfócitos B, uma vez que são apresentados a esses antígenos, eles então reconhecem, são ativados, começam a proliferar, viram o que a gente chama de plasmócitos e esses plasmócitos começam a secretar os anticorpos, que no primeiro contato é uma sopa de anticorpos formado por IgM, né, que são anticorpos que são organizados dessa forma aqui, e conforme a infecção persiste e a resposta imune continua, ele também passa a produzir o IgG. Então, a ordem natural das coisas é aparecer primeiro o IgM e depois o IgG. Quando o IgM some e o IgG prevalece, significa que a gente fez na memória imunológica, ou seja, agora a gente tem células no nosso corpo específicas para aquele antígeno, que produzem IgG, que num eventual segundo encontro com esse antígeno, a produção desses anticorpos, ou seja, a resposta imune adquirida, ela vai ser muito mais rápida até do que o sistema imune inato e vai ser ainda mais forte, ou seja, na primeira vez que você encontra o antígeno, você vai produzir um pouquinho de IgG, e na segunda vez, e na terceira, e na quarta, quanto mais vezes a gente tiver, a quantidade desses anticorpos tem que ser proporcionalmente a essa presença, ou seja, mais do que a anterior. Então, a lógica da resposta imune é essa, é a gente apresentar um antígeno para o sistema imune adquirido e ele já saber quem é o antígeno, para quando ele encontrar de novo esse antígeno, ele ser muito mais efetivo, mais rápido do que se ele nunca tivesse visto. Então, por exemplo, aqui está uma exemplificação, né, de como os testes rápidos mostram isso, né? Então, aqui é o C é de controle, então todo teste rápido tem que ter um controle interno, se esse controle não acender, não pode considerar o resultado. E aí, se der negativo para IgM e IgG, você nunca teve contato com aquele antígeno. Se der positivo para IgM, significa que você está com aquele antígeno no momento. Quer dizer, o sistema imune está montando resposta contra aquele antígeno, até o ponto que ele começa a fazer o IgG e até o ponto que gera a memória, e aí o IgM já não é mais produzido e sobrepõe, e o IgG assume a maior parte da presença dos anticorpos que respondem àquele antígeno. Então, essa daqui é uma resposta ideal, vamos chamar assim, para um processo de imunização. As principais células as responsáveis por essa resposta, vamos dizer assim, bem didática, são o que a gente chama dos linfócitos B2, né? Uma classificação de linfócito B. Existem alguns outros tipos de linfócitos B, mas os mais importantes para esse resultado que a gente busca no processo de imunização são os linfócitos B2, que vão perdurar ao longo da nossa vida ou ao longo de um tempo longo, para que a gente seja imune, ou seja, a gente resista àquelas infecções. Isso é muito bem, vamos dizer assim, resumido no processo de ontogenia, né? O nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente nasce, a gente não tem os anticorpos, né? A gente adquire da amamentação, né? Para a nossa primeiro arsenal imunológico, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, então, o nosso próprio sistema imune, gerando nossos próprios anticorpos. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vê que vai aumentando o número, a quantidade de células de memória no nosso corpo.
e que é inversamente proporcional ao número de células naive, que a gente chama de células que ainda não foram primadas. Elas vão diminuindo, elas são muitas no começo, depois, no final da nossa vida, são poucas. Então, por isso que sempre os grupos de risco são os prematuros, recém-natos, né? As crianças e os idosos. Por quê? Os idosos, se eles não têm imunização, não têm uma célula de memória contra aquele antígeno, eles têm pouca célula para fazer memória contra aquele antígeno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as duas pontas desse desenvolvimento. E o que a gente vê no caso do Covid, né? Quando a gente analisa as pessoas acometidas com esse vírus, a gente vê aqui, ó, em azulzinho, as pessoas assintomáticas, mas diagnosticadas, né? E as pessoas sintomáticas, ou seja, pessoas que estão diagnosticadas, a gente sabe que está com vírus, mas não tem sintoma, e pessoa que tem sintoma. O que a gente vê é que aquele sinal 3 lá, que é aquele ambiente, o ambiente que vai gerar a produção do IgG, a memória que a gente busca no processo de vacinação, ele está muito afetado. As pessoas assintomáticas, não, apesar de estar com vírus, não geram. Aqui em todos os quadradinhos amarelos, vocês vão ver que são citocinas importantes para gerar aquela resposta inflamatória boa para induzir a produção dos IgG, induzir a memória, né, da resposta imune que a gente quer. E a gente vê que as pessoas assintomáticas não têm, as sintomáticas têm. Isso é muito curioso, dentro do comportamento epidemiológico desse novo vírus. E quando a gente vai olhar a evolução dessa resposta imune, a gente vê que uma parte dos pacientes obedecem didaticamente aquela figurinha que a gente acabou de ver, que começa com IgM, depois aparece o IgG, e o IgG depois assume, e o IgM diminui. E nessa doença não é uma regra, né? Tem muitos pacientes que apresentam o IgG junto com o IgM, tem pacientes que apresentam o IgG antes do IgM, que são comportamentos bastante intrigantes para a condução da terapêutica desses pacientes. E outra coisa muito interessante que está se observando é que depois de 100 dias, não importa qual é a gravidade dos sintomas que os pacientes tiveram, seja muito leve com 0 aqui, ou seja muito grave com 5, a presença dessas células de memória cai ao longo dos 100 dias. Ou seja, o que está sugerindo que a imunidade contra esse vírus ela não é duradoura. Obviamente, isso varia muito entre os pacientes, mas tem muita coisa, muitos pacientes observado esse fenômeno que também intriga bastante a terapêutica desse vírus. E aí, então, enquanto terapeuticamente está se lutando para se controlar essa doença, tem um outro lado que é a produção das vacinas, que é o que nós viemos falar aqui, né? Então, nessa corrida de vacinas, a gente já tem aí cadastrado mais de 135 vacinas que estão aí na fase pré-clínica, aquela que eu falei para vocês ainda antes de testar em humanos, umas 15 na fase 1, né, testando em humano, segurança em humano, fase 2, eficácia em humano, fase 3, que já é eficácia na população, e esse aqui é aquele da China que aprovou para usar emergencialmente nos soldados, né, que já está aprovado só para essa aplicação especificamente. Então, como a gente falou, as vacinas podem ser feitas de várias formas, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dentro dessa corrida de vacinas. Ó. As vacinas baseadas em RNA, elas estão aqui, ó, à esquerda. Todas as empresas que estão desenvolvendo vacina baseada no RNA estão aqui, inclusive a Moderna, que é lá do Bill Gates, a americana lá, que está na frente da corrida, já também em fase 3. E as vacinas que estão usando DNA como fonte dos antígenos estão aqui também nessa corrida. Outra estratégia de produzir vacinas é usar outros vírus para expressar as proteínas do COVID, né? Então, aí nós vamos ver também que tem várias empresas que estão usando diversos
outros organismos para expressar as proteínas do Covid. Então, a gente está vendo aqui a da Oxford, né, da AstraZeneca, que está sendo testada aqui no Brasil, que usa um adenovírus, né, de macaco. A CanSino, lá a chinesa, também está usando um adenovírus, e a russa, né, que também está correndo, está usando 2 tipos de adenovírus na mesma formulação. Tem empresas como a Merck que está usando a base do vírus do Ebola, tem essa empresa americana que está usando da influenza, tem essa da Merck com a Themis aqui que está usando o vírus do sarampo. Então, assim, tem várias empresas que estão utilizando diversas estratégias para chegar na imunização ideal para a gente conter essa pandemia. Então, outras empresas estão usando o processo de vacinação baseado em proteínas do COVID, né? Seja a Spike, como eu falei para vocês, ou seja outras do núcleo, outras proteínas que estão presentes no vírus que possam induzir a imunidade na gente. E elas estão também em diversas fases de estudo clínico. Outra estratégia é usar, então, a inativação do vírus, ou seja, o vírus tá vivo, mas ele está atenuado, né? Ele está cambaleado. A gente diminui a capacidade de virulência dele. Então, essas são as principais, as chinesas, né? Que estão usando esses, que já estão também em fase 3, e essa Sinovac também tem acordos aqui no Brasil de transferência de tecnologia. Então, são essas empresas também que estão usando essa estratégia do vírus atenuado. E existe o que a gente chama de reação cruzada, né? Muitos acreditam que a vacina da BCG ela induz uma reação cruzada no sistema imunológico, que faz com que o sistema imunológico passe, uma vez respondendo contra o bacilo, passe a reconhecer também o vírus de forma um pouco mais fraca, mas, entretanto, eficaz. E também está em fase 3, querendo provar isso, que isso é uma grande vantagem para os países em desenvolvimento, né, que ainda tem a campanha de vacinação da BCG como calendário anual natural da sua população, enquanto os países desenvolvidos não. Então, essa é uma das estratégias. Então, quando a gente olha essa corrida de vacina, o que a gente pode observar é o seguinte: a de Oxford e a CanSino, que uma as duas estão usando o adenovírus, né, modificados, elas estão sendo testadas numa posologia de uma dose intramuscular. Enquanto todas as outras, seja de RNA, seja de adenovírus, seja de vírus inativado, elas estão sendo testadas em 2 doses, variando entre 15 aqui e 28 a 30 dias aqui, entre essas. Então, significa que é isso que nós vamos encontrar pela frente, né? Nessa corrida de vacina. Conforme elas vão se mostrando eficazes e vão sendo aprovadas, a gente vai aí esperar que seja pelo menos uma dose ou 2 doses aí com intervalo de 15 a 30 dias. E é isso aí que está para acontecer a qualquer momento. Então é isso, a gente fez um levantamento bastante superficial, mas falando um pouco de tudo, para vocês terem noção de como é que a gente está nessa corrida das vacinas para tentar superar essa pandemia. Bom, então, acho que você pode parar de compartilhar. Posso? Quem tiver perguntas, pode ir colocando aqui no chat. Por agora, eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram, Hamilton. Sim. Você falou do tipo de vacina, dos tipos, né, diferentes, ou atenuada, ou por extrato, por RNA, e também da provocação da resposta imune que acontece no indivíduo. E aí depois tem que alguns indivíduos ficam imunizados por pouco tempo, outros por mais tempo. E aí o resultado final dessa imunização e ainda se o indivíduo foi ou não imunizado, é a soma dessas duas situações? Acho que é com relação a algumas pessoas se vacinam e aí mesmo que se vacinem, elas não conseguem ficar imunizadas, né?
e outras pessoas já são imunizadas mais facilmente, né, na primeira dose. E aí eu acho que é vacina de uma forma geral, não só para Covid. Então, termina? Então é a combinação? Então, tem um efeito que é o individual, né, que aí depende muito do background genético, e o efeito coletivo. Então, é o que a gente chama do efeito de rebanho na epidemiologia, né? Então, nenhuma vacina ela é 100%, né? Nenhuma vacina vai imunizar 100% dos indivíduos de uma sociedade. Ela sempre vai ali variar quer dizer, ela pode variar de muito pouco, né? Mas até aí, sei lá, 86%, 90%. Então, isso significa que tem uma porcentagem de pessoas que são refratárias a cada tipo de antígeno. Não quer dizer que essa pessoa que é refratária a uma vai ser refratária a todas. É uma coisa que a ciência ainda não explica muito. Então, a da varíola, por exemplo, é assim, ela tem uma cobertura razoável na sociedade, mais de 70%, mas não é todo mundo que é assim. Então, mas quando você faz essas campanhas, o que você vai fazendo? Você vai diminuindo a capacidade do vírus se estabelecer dentro daquela massa crítica. E aí, conforme você não vai pegando, então ele vai sumindo, né? Ele vai perdendo capacidade de se espalhar e ela acaba erradicado, como é o que a gente estava achando com a varíola até o início desse ano, quando começou a aparecer alguns casos de varíola no mundo de novo. E aí tem algumas pessoas que estão atribuindo isso às campanhas anti-vacina, né? As pessoas que não acreditam que as vacinas funcionam, enfim, que as vacinas causam autismo, aquelas coisas que cientificamente não são comprovadas. Então, toda vacina ela tem um limite de cobertura. E a persistência de manter esse limite vivo é que erradica aquele micro-organismo. Mas, de fato, tem gente que fica refratário e tem gente que vai pegar e vai transmitir. E o que a gente tenta é isso, é fazer esse balanço aí. Na verdade, é um cômputo total, coletivo, quando a gente pensa em campanha de vacinação. Agora, individualmente, é isso, é 50%. Né? Enquanto a gente não souber de um indicador biológico que vai nos dizer que eu sou mais suscetível do que você, eu posso morrer, eu posso viver. Então, é 50%. Agora, coletivamente, aí você já joga isso para um cálculo, onde você está protegendo uma porcentagem e não está mais detectando acometimentos. Então, você joga isso numa fórmula de epidemiologia e você vai dizer que essa vacina aqui protege tanto, essa cobre tanto, protege tanto, e tem tantos por cento que não responde. E assim você vai erradicando essas doenças. Agora, é curioso, né? Você mostrou ali o gráfico em que mostrava que para crianças muito pequenas você ainda não tem um desenvolvimento de anticorpos muito eficiente e também depois de 58, 59, mais ou menos, então já também começa a reduzir. E na hora que você tem uma campanha de vacinação para gripe, por exemplo, são esses grupos que são vacinados. Quer dizer, eu acho que para crianças menores de 1 ano, nem sei se são, mas os mais menos de 6 meses, geralmente não, mas acima de 6 meses, geralmente estão dentro. E aí, de repente, eles não são o melhor grupo, os melhores grupos para produzir a imunização, e ao mesmo tempo a gente não tem capacidade de produção de vacinas, e aí então todo o meio que poderia estar se protegendo não está. E aumentar o uso, aumentar a vacinação, a taxa, né, de vacinação. Não faria uma melhor prevenção? Porque então você tem os indivíduos que fazem anticorpos com eficiência se vacinando, então não sendo mais os agentes de transmissão para os mais idosos e para os mais novos. Toda campanha de vacinação ela tem um objetivo. Então, por exemplo, as da gripe geralmente é 63% da população. Se você não atingir isso, aí tem lá já uns cálculos que vai dizer, olha, então a gente vai perder aqui tantas pessoas, a gente não vai conseguir segurar nessa região. Então, assim, isso tudo é matematicamente bem conhecido. O difícil é exatamente alcançar as metas epidemiológicas que são definidas nessas campanhas. Mas, apesar de imunologicamente ter essas limitações das duas pontas, ou seja, da criança e do velhinho,
Não quer dizer que é zero, né? Só quer dizer que a gente está melhor ali no meio do caminho, né? A gente é mais eficaz, mas isso é para tudo também, né? Na saúde, em termos de saúde, né? Em termos de saúde, entre ali os 15 e os 35 anos, a gente, em teoria, está no nosso pico saudável, vamos chamar assim. Se a gente não se cuida nesse período aí, a gente colhe, né? Isso na velhice e pode perder a oportunidade, então, de superar alguns problemas biológicos. Tá, deixa eu ver mais aqui uma pergunta. As pessoas estão desenvolvendo imunidade contra o vírus ou não? Não, então, esse vírus é muito doido. Cientificamente, a gente tem muito resultado intrigando, porque ele não obedece o livro didático, né, que a gente estuda lá. Ele está fazendo coisas que estão fora do conhecimento tradicional. Então, assim, o que está se vendo é que, por exemplo, agora, se ficar confirmado coletivamente que você pode pegar de novo, né, que a reinfecção é possível, isso também já é um negócio bastante curioso dentro da imunologia. Como é que explica isso? Eu acho que, sei lá, daqui a 5, 6 anos, depois de estudar bastante isso, a gente vai entender o que ele estava fazendo que a gente não conhecia. Hoje ele está desobedecendo muito do que a gente conhece, né? Então, assim, tem pessoas que desenvolvem, então estão lá, IgG positivo, ou seja, com memória, responderam, passaram da fase crítica, saíram do hospital, e alguns deles, poucos ainda, parecem que pegam de novo. E aí isso quer dizer o quê? Né? Não era para acontecer. Ou se acontecesse, era para ser uma coisa bem de leve. E ele está apresentando várias outras sequelas, né? Como a perda do paladar, a perda de movimento, a parestesia em algumas partes do corpo. Enfim, ele está se mostrando ser, assim como foi o Zika, né? Quando ele apareceu, que o Zika começou a aparecer por causa da microcefalia, mas depois viu-se que todo mundo que pegava Zika tinha lá uma consequência neurológica qualquer. Então, quer dizer, tem coisas aí que ele está fazendo que a gente não esperava, né? Assim como o Zika foi. E a gente vai entender isso no curso da doença, né? Infelizmente, ele não está obedecendo a regra. E ele também não dá tempo para isso, né? Mas, por outro lado, quer dizer, uma pandemia ela é feita de micro-organismos, vamos dizer assim, menos agressivos. Por exemplo, o ebola, que é muito agressivo, que mata em 48 horas, ele não consegue virar uma pandemia, na verdade, que ele mata muito rápido, né? Para ele atravessar o mundo, ele não consegue, porque daqui para a China são 47 horas de viagem, então você chega morto lá. Então, assim, ele não consegue espalhar por conta da letalidade. Então, na verdade, a pandemia ela é o mesmo paradoxo da vacina, que quanto mais efetiva, mais perigosa ela é, a pandemia é a mesma coisa. Quanto mais letal é o micro-organismo, menos ele consegue se espalhar, né? Isso é cruel, né? Mas é interessante ouvir isso. Tem mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber se existe alguma expressão para as pessoas assintomáticas. O sistema imune não reconhece o vírus ou apenas não gera resposta? Então, dentro daquele ambiente que a gente falou, quer dizer, o sinal 1, o sinal 1 é o sistema imune reconhecer por si só, né, o sinal 2 é para dizer se aquilo é um perigo ou não, como é que o sistema imune vai responder aquilo. E o sinal 3 é para qualificar essa resposta. Então, que aparentemente, nessas pessoas, esse sinal 3 ele indica uma outra resposta, uma resposta mais leve. Ele não indica memória, não indica uma resposta inflamatória. Em outras pessoas, tem o que a gente chama de tempestade inflamatória, né? Responde com uma violência tão forte, uma inflamação tão violenta, tão sistêmica, e demorou para a medicina descobrir isso, né? E tratar, que recentemente o que está se vendo é isso, nessas situações terapêuticas muito agudas,
O que se tem que controlar é essa tempestade inflamatória, porque esse monte de citocina inflamatória muito alta na circulação, ela induz um monte de efeitos ruins, né? E o que as pessoas, uma porcentagem das pessoas que estão morrendo fazem é isso, essa tempestade inflamatória aí. Agora, por que umas pessoas têm isso que outras não? É exatamente o que está todo mundo procurando. É esse indicador biológico que vai mostrar que você é mais suscetível, que você não é, que aquele é mais ou menos. Esse indicador biológico nós ainda não encontramos. Essa foi uma pesquisa, uma pergunta da Lia, nossa aluna de iniciação científica, aluna da nutrição. Agora que eu vi o nome dela aqui. Agora, mais uma pergunta, Natália Paredes. De acordo com o andamento das pesquisas, teria alguma previsão aproximada de quando uma vacina contra o Covid começaria a ser distribuída para toda a população? E aí você pode emendar no final e falar da nossa capacidade de produção, como é que anda, né? Porque a gente só vê a propaganda dos bancos dizendo que estão investindo muito na nossa capacidade de produção. Como é que anda isso na verdade? Então, a primeira é o que mesmo? Esqueci da produção, guardei a produção. De acordo com o andamento das pesquisas, teria alguma previsão aproximada de quando uma vacina contra o Covid começaria a ser distribuída para toda a população? Então, o problema é o seguinte, igual eu falei um pouquinho daquela chinesa. Os resultados, geralmente, no desenvolvimento de um protocolo clínico, a gente não analisa os dados no meio da pesquisa, para exatamente não enviesar, não levar a gente não induzir a gente a conclusões precipitadas. Mas no caso de uma pandemia, conforme a gente também falou na apresentação, o que todo mundo quer é chegar o mais rápido possível numa vacina com qualquer eficácia, né? Seja ela com 60%, seja ela com 40%, porque você tendo uma vacina que funciona 40%, que seja, você já sabe que você tem 40%, então você tem que usar outras ferramentas epidemiológicas para ajudar no processo de imunização. O problema é esse, que enquanto não sair os resultados da fase 3, e assim, o desenvolvimento de uma vacina não a gente evoluiu na pesquisa científica para fazer estudos clínicos baseados em evidência. Então, a gente não pode, eticamente, dar uma vacina para uma pessoa que a gente sabe que não tem e depois injetar o vírus nessa pessoa. A gente não pode fazer isso. Eticamente, não é aceitável na sociedade humana. Então, você tem que imunizar, e por isso que está se priorizando as pessoas da área de saúde, os grupos de risco, no teste das vacinas, porque você tem que acompanhar essas pessoas, quer dizer, dar a vacina e mantém essas pessoas dentro dos protocolos e analisa essas pessoas daqui a um tempo, para ver dentro daquele cronograma que a vacina foi desenvolvida lá que eu falei. Algumas de uma dose, com 15 dias, e depois de 15 dias você analisa, e outros com 2 doses, com intervalo de 15 dias, depois você analisa. Então, enquanto não saírem esses resultados estatísticos, nenhuma agência sanitária, como a Anvisa ou a FDA, vai aprovar oficialmente, que é assumir a responsabilidade de aprovar um processo de vacinação sem esses dados, sem conhecer o comportamento epidemiológico dessa vacina. Agora, a Rússia, por exemplo, tomou a frente lá e disse que ia pular o fase 3, não sei o quê, mas não pulou, né? Foi só um marketing. Ela começou a fase 3 agora, dia 27, e está produzindo lá as doses, né? E quando estiver pronto, supostamente, eles vão começar a usar na população. Vamos ver se vai ser verdade isso, porque eles falaram que já iam liberar e não liberaram. Então, assim, tem muita política também nesse processo do desenvolvimento das vacinas. Agora, as empresas privadas, elas têm uma capacidade lá focada, por exemplo, a AstraZeneca diz que tem capacidade de produzir 500 milhões de doses por ano, a Pfizer diz que também tem essa capacidade, os Estados Unidos juntou algumas empresas lá para aumentar essa capacidade para 1 milhão de doses por ano.
Então, assim, você vai focando a produção dessas doses, acreditando que os dados da fase 2 vão se reproduzir na fase 3. Se não reproduzir, você perde isso tudo. Quer dizer, mesmo que se depois mostrar que tem efeitos adversos muito graves, que protege muito pouco, que o custo é muito alto porque ela protege, vai se abandonar literalmente essas doses que foram produzidas e vai se partir para outra empresa que tenha resultados melhores. O que a gente torce é para que esses dados, que a política tenha sido só dos marketing, né? Não da parte técnica. E que essas 4 empresas que estão na frente da corrida, de fato, tenham tido resultados bons e que a fase 3 comprove isso. E aí, uma vez comprovada, todas elas vão ter aí de 500 a 1 milhão de doses por ano produzidas. Isso é muito pouco para o mundo, né? De novo, vai entrar política. Por isso que o Brasil, através da Fiocruz, entrou nessa intenção de transferência de tecnologia para usar o parque tecnológico produtivo da Fiocruz e do Butantan e lá do Paraná, enfim, todo mundo que tem alguma capacidade entrar nesse mutirão de produção das doses para que a hora que uma seja comprovada eficaz, todo mundo possa produzir e distribuir esses lotes. Então, a expectativa é de que o fase 3 termine agora no final de setembro e, dependendo de quão afoito for um governo, certamente, se os resultados forem bons, vão forçar a barra aí para em outubro, novembro, já estarem distribuindo essas primeiras doses, né? Mas isso vai ser uma loucura, vai ser bem instinto humano mesmo. As pessoas vão brigar por isso, vão pagar mais por isso, vão inflacionar por isso. Então, o mais provável é que a gente tenha aqui acesso no Brasil com conforto e segurança ao acesso só ano que vem essa vacina. Certo, então a resposta para a Natália é 2021, com bom senso. Assim, lembra também que o objetivo das medidas de restrição não era que a população não pegasse, né? Porque numa pandemia de um vírus respiratório, é meio utópico a gente achar que a pandemia vai se acabar porque a gente está dentro de casa, né? O objetivo, na verdade, não é não pegar todo mundo junto, né? Conforme o vírus se estabeleça naquela sociedade, com a mortalidade aí de 3 a 5%, daqui a pouco, mesmo quem não pegou, vai estar naquele ciclo da imunidade de rebanho, né? Não vai ter mais ninguém transmitindo onde ele está, porque todo mundo já pegou, e aí começa a estabilizar. Mas então as pessoas têm que manter o protocolo de segurança, né? Manter as máscaras, evitar aglomerações, manter a higiene, enfim, enquanto a vacina não tiver ao alcance. Até porque, ainda com a vacina, a proteção não é de 100%, né? Ainda que a gente ainda nem sabe qual vai ser essa proteção. E como é grave, é uma doença grave, você tem que continuar se protegendo. Bom, que seria maravilhoso para a Fiocruz e Butantan e tudo mais, né? Porque assim, a gente tem instituições de pesquisa de saúde maravilhosas, mas que ficam abafadas, né? Por conta das nossas questões de saúde péssimas, de uma forma geral. O que a gente tem de excelente não aparece, né? E vai ser uma boa oportunidade para eles voltarem e se valorizar, serem valorizados, né? Tanto pela população quanto pela capacidade técnica e intelectual. Nós não perdemos nada para ninguém. O que nós perdemos sempre é na organização e na priorização. Isso a gente perde sempre. Mas a capacidade não é o nosso problema. O Eduardo Pietri está falando que é um excelente evento, e aí ele pergunta: muito obrigada. Como na situação atual, provavelmente teremos diversas vacinas disponíveis. Existe alguma possibilidade de interferência entre elas, impossibilitando ou diminuindo o efeito ao tomar vacinas diferentes? Boa pergunta. Em teoria, a gente não teve esse problema até agora. Por exemplo, a rede privada, ela tem lá aquela Penta, a Octa, enquanto a rede pública só tem a Tetra. Né? Não quer dizer que você não possa tomar a Tetra em um e a Penta na segunda dose no outro. Né? Isso não interferiu até agora nos planos
ou pelo menos não de forma aberrante, né, nos planos, nas campanhas de vacinação. Agora, se isso vai acontecer com essa vacina, depois de tudo que esse vírus está mostrando que ele é capaz, a gente não faz a menor ideia. Vamos torcer para que não. É verdade. Joana Ambrosio, ela fala que gostou muito do evento. Ela tem uma dúvida. Como é possível ter muitas pessoas que não estão desenvolvendo o IgG? É aquele ambiente da resposta. De algum motivo tem algum fenômeno biológico na resposta dessas pessoas que não leva para essa produção, não leva à ativação do sistema imune suficiente para manter essa produção desse IgG. Nós estamos atrás desse indicador biológico, vamos chamar assim, que vai nos dizer o porquê disso. Mas até agora não descobrimos. Bom, e aí a Lia Igel, nossa aluna, ela é suspeita, mas ela fala, a palestra é muito boa. Ouvi dizer que na pandemia da gripe espanhola, inicialmente as pessoas de imunidade mais comprometida morriam mais, mas que posteriormente os adultos e jovens com imunidade mais forte apresentavam mortalidade maior. Queria inicialmente saber se isso aconteceu mesmo e se é possível de acontecer com a Covid-19. Quer que eu repita? Isso é um perigo, né? Porque assim, no início dessa pandemia, as pessoas que não queriam o isolamento social por conta dos efeitos econômicos, para a baixa mortalidade da doença, porque ela chegou da China com supostamente uma mortalidade de 0,1%, 0,2%. Né? E aí alguns países, como os Estados Unidos, a Suécia, a própria Itália, não deram muita importância para isso, porque era uma mortalidade muito baixa para você tomar uma medida tão restritiva tão forte assim, que causasse uma recessão econômica. Fato é que o vírus veio e mostrou que na China matou só isso, mas fora de lá matou para caramba, né? Aqui no Brasil está aí já mais de 3%. Então, começou-se a tentar comparar com outros períodos. Então, muita gente defendeu que na gripe espanhola não teve isolamento social, não sei o quê. Outras pessoas mostraram que teve. Qual é o problema? Naquela época, 1918, sobrou muito pouco documento, né? Que a gente possa usar como registro histórico para caracterizar essas coisas. Então, assim, nos Estados Unidos, que é o que tem um pouco mais, tem duas cidades, uma do lado da outra lá, que era Minnesota e uma outra lá, agora esqueci o nome. Uma fez isolamento social, outra não. Né? E aí o que se mostrou economicamente é que a que não fez o isolamento social, ela ficou mais tempo com a presença do vírus e gente morrendo por mais tempo, e isso prejudicou mais, na verdade, a economia a longo prazo do que essa que fez o isolamento e erradicou o vírus num período mais curto. Então, ela se recuperou economicamente mais rápido do que essa outra cidade. Mas aí, quando você olha 100 anos depois, está todo mundo de pé aí, né? E tem muito pouco registro histórico para confirmar essas informações. Então, não se tem uma clareza muito grande, não. Dependendo de onde você lê, vai ter uma interpretação diferente dessa comparação aí com a gripe espanhola ou não. Aqui mesmo no Rio tem uma reportagem mostrando que o Fluminense jogou um campeonato no Maracanã, as pessoas todas com lenço, né? Na época não tinha máscara, botavam lenço, mas 13 jogadores do Fluminense morreram, né? Depois desse jogo, por conta de ter espalhado o vírus nesse jogo, que foi o clube que mais perdeu jogador naquela época por conta da doença. Então, assim, as informações estão muito picotadas e pouco aglutinadas, né? Ainda não, por conta da politização do assunto, ainda não se tem um relato, vamos dizer assim, mais isento do que de fato aconteceu lá para a gente comparar com o que está acontecendo agora. Ok. E aí nós temos muitos agradecimentos e muitos elogios. Obrigada, excelente palestra. A Lia agradece, muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu acho que foi isso. Deixa eu... alguém tem mais alguma pergunta? Já estamos no finalzinho do tempo.
Sim, não. Só agradecimentos e parabéns. Muito Então, obrigado, então. você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, muito obrigado a vocês. Então, gente, muito obrigada. Eu espero que tenham aproveitado. Acho que sim. Acho que as perguntas foram todas respondidas. Apareceu uma pergunta aqui. Só para encerrar. Tem uma dúvida. Gostaria de saber como é feito as inscrições para se tornar voluntário dos testes e quem pode se tornar um. Então, na época que assinaram o convênio com a Anvisa permitiu que no estado do Rio começasse agora no meio de julho. Então, as instituições escolhidas para gerir esse estudo foram o Hospital das Clínicas em São Paulo, o Hospital da Unifesp em São Paulo e aqui a Rede Dora, aqui no Rio, pelo Instituto Dora. Então, na época, eles tinham um link lá que você podia se candidatar dentro do requisito lá, que era ser um profissional da saúde ou ser do grupo de risco, que não podia ficar em isolamento. Então, enfim, as inscrições rapidamente foram, porque foram só 1.200 inscritos no Rio e 1.300 inscritos em São Paulo. Então, isso rapidamente foi preenchido. Só para encerrar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Roberta. Tem umas dúvidas aqui, umas dúvidas com relação aos certificados. Então, para receber o certificado, você teve que se inscrever, né, no site. E eu acredito que vá para o seu próprio e-mail o certificado. E teria que ter ficado na palestra por pelo menos meia hora. Então, quem se inscreveu e ficou aqui por pelo menos meia hora, deve seguir para o e-mail o certificado e para quem quer horas complementares, algum documento que vá para valendo as horas complementares. Então é isso. Obrigada pela participação de todos. Boa noite já, né? E aqui temos muitos parabéns e obrigadas. Obrigado a vocês. Boa noite, então. Até uma próxima. Tchau. Tchau, Vou tchau. encerrar aqui.